Graça e paz aos irmãos. Amém. Uma vez mais, grato a Deus poder retornar nessa bendita igreja. Agradecer aqui pastor Silas Filho pela confiança, pastor Isaías, nosso amigo, sua família. Deus abençoe essa amada igreja para a glória de Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto de escatologia. Tema da lição, a sexta aula, os grandes temas do fim. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a figura do anticristo. Alguém já ouviu falar desse camarada aí? Levanta a mão assim. Amém? Então nós vamos falar um pouquinho dele. O que as escrituras têm para dizer para a gente, ok? Que você abrisse a sua Bíblia, não precisa nem abrir, já está na lição, no texto base de 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, aí na própria revista, página 40, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, a partir do verso de número 3, diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, nem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia, quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo resplendor, o esplendor da sua vinda. A essa cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Ainda 1 João 2,18 também diz: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também vem agora muitos que se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Amém? Bom, pessoal, quando nós lemos esse texto de Tessalonicenses, ele é um texto muito escatológico de Paulo, e Paulo está tratando de um problema aqui da segunda epístola, concernente à segunda vinda de Cristo. A primeira epístola, ele trabalha acerca da confusão que vai surgir na mente dos tessalonicenses, acerca da ressurreição. Entretanto, na segunda vinda, na segunda epístola, ele trata exatamente de um problema, de uma dúvida escatológica, que surgiu na mente dos tessalonicenses, que era a respeito da vinda, da segunda vinda. Alguns já estavam acreditando que Cristo já havia chegado, e eles haviam ficado para trás. Alguns receberam cartas ou por meio de profecia, e essa dúvida vai surgir no meio da igreja. Então Paulo vai escrever a segunda carta, no capítulo 2, exatamente para explicar que antes da vinda do Senhor, é necessário que aconteça alguns sinais. No caso aqui, o sinal que ele coloca é a apostasia, a proliferação exatamente do afastamento das coisas santas, das coisas de Deus, um desviar da fé. E ele também menciona a aparição de um personagem, um homem, que ele chama de o filho da perdição, ou o homem do pecado, que nós conhecemos também como o anticristo. 1 João 2,18 menciona que dentro da expectativa da igreja, eles já aguardavam a chegada de um homem chamado de anticristo. Então, quando nós observamos esses textos, as escrituras, ela vai
mencionar para a gente que num tempo escatológico futuro, há de surgir na história um personagem que vai ter o comando e o domínio sobre a terra. Entretanto, o nosso textuário, como diz aí, é bem bacana, Romanos 16, 20, o textuário diz o seguinte: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés, e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, amém. Embora a presença desse indivíduo apareça na história, já está profetizado isso, a derrota, o fim no plano escatológico também já está definido. Interessante que Paulo termina Romanos exatamente dando uma esperança para a igreja, que o Deus de paz esmagará em breve. Ele pode até se levantar, mas em breve ele vai ser esmagado debaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo, e a vitória da igreja. Você crê nisso? Aleluia. Então, quando nós estudamos acerca do anticristo, primeira coisa que a gente precisa entender é que nós precisamos identificar o momento histórico em que o anticristo se manifestará segundo as Sagradas Escrituras. Para isso, a gente estuda sobre esse personagem de escatologia. Em segundo lugar, a gente precisa compreender que o mundo inteiro, ele se dobrará diante do poder de convencimento do anticristo e o seguirá maravilhado. Eu já vou pedir para você deixar a sua Bíblia já aberta em Apocalipse capítulo 13, porque Apocalipse 13 é um capítulo especial de Apocalipse, que vai trabalhar totalmente a ideia desse personagem do anticristo. Então, compreender isso fica de uma maneira bem evidente para nós. E em seguida, a grande importância de estudar sobre esse personagem escatológico é perceber, sem dúvida, que no final da segunda parte da grande tribulação, na batalha do Armagedon, o anticristo será definitivamente derrotado. Então a Bíblia mostra o seu surgimento, mas também mostra a sua queda. Então, aprender um pouquinho sobre isso esclarece muito a nossa compreensão, não só do futuro, porque a Bíblia ela não tem só uma mensagem para o futuro. A Bíblia ela tem uma mensagem para agora, para o presente, para que o teu presente influencie o seu futuro. Amém? Então, quando nós lemos os textos da Bíblia, o profeta Daniel vai ser um dos profetas do Antigo Testamento mais escatológicos que a gente vai ter. O próprio Daniel, ele vai declarar ao rei Nabucodonosor que Deus é o único que tem respostas aos significados dos acontecimentos futuros. Isso aqui é muito interessante, porque embora eu e você não tenhamos o conhecimento de detalhes do futuro, o Deus que a gente serve não dá tiro no escuro, ou seja, Ele não está fazendo uma aposta, Ele já sabe o que vai acontecer no futuro, e Ele amostra para você, amostra para a igreja para dizer, pode vir, eu já estou no futuro, o caminho já está pronto, já está preparado, já preparei para você chegar, e você tem um conhecimento prévio disso. Então Daniel é um profeta que ele vai exatamente falar para o rei Nabucodonosor, quando ele tem aquele sonho da estátua mirabolante. Até mencionei essa estátua da última vez que estive aqui, falando sobre a lição de Daniel. O texto de Daniel 2:28 é um texto bastante bonito, que diz exatamente assim: mas há um Deus no céu. Quantos deuses há no céu? Só um, não é? Há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Isso aqui é interessante, porque mistério é mistério. Tem alguns irmãos que falam assim, eu vou te falar um mistério, não é isso? Então, se você falar um mistério, já não é mais mistério, não é? Que mistério é mistério, você não sabe. Então, o único conhecedor de mistério é Deus. Então, olha que Daniel fala para Nabucodonosor, após o seu sonho: mas há um Deus no céu,
o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Então Deus pegou aquilo que estava escondido, oculto na revelação, e trouxe à tona para um governante que naquela ocasião ocupava o lugar mais alto no meio da política, do império e dos governantes, que era o Nabucodonosor. Na visão do Nabucodonosor, ele vê esses grandes impérios que você já sabe, e na última parte lá dos pés da estátua, é ali que se encontra o governo marcado pelo anticristo. Ele vai aparecer aqui, e é exatamente nesse momento da história que nós estamos vivendo agora, é que está para chegar esse personagem, ok? Os outros impérios, eles já passaram na história. Babilônia já ficou para trás, os gregos também ficaram, os persas e os romanos. Agora, estamos vivendo exatamente o governo dos pés, e é nesse governo que vai se manifestar a presença do filho da perdição, do homem do pecado, desse ser maligno que há de surgir na história. Mas para a glória de Deus, nós não somos pegos, nós não vamos ser pegos de surpresa, porque Deus já revelou os mistérios, e nós estamos estudando aqui nessa manhã, porque o nome de Deus sempre será glorificado por causa disso. Então há muitas profecias em Daniel. Muitas das profecias de Daniel fazem referência direta ao anticristo, ok? Que vai governar o mundo durante 7 anos. Pastor, como é que a gente tem essa informação? De onde surgiu esta informação de que o anticristo vai governar durante 7 anos? O próprio profeta Daniel, capítulo de número 9, verso 24 ao 27, vai mencionar o surgimento desse personagem. Para adiantar a nossa leitura, o verso de número 27 ali no telão, o texto diz assim, em Daniel: e ele fará firme aliança com muitos, por 1 semana. Quantas semanas? Quantas semanas? 1. Quantos dias tem uma semana? 7. Como é profecia, são semanas de anos. Vocês estão lembrados que Daniel fala sobre 70 semanas? Falei também na última vez que estive aqui. As 69 semanas já ficaram para trás. Resta apenas 1 semana, ou seja, restam 7 anos para se cumprir um plano escatológico. E é nesses 7 anos, nessa última semana escatológica, que vai aparecer o homem do pecado, o filho da perdição, o homem maligno, o homem de Belial, e ele vai dominar nesses 7 anos. Aonde está isso? Daniel 9, 27. Ele fará firme aliança com muitos, por 1 semana. Na metade da semana, metade de 7, 3,5. Então, na metade da semana, ele fará cessar o sacrifício, a oferta de manjares, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Percebe? Ele levanta, ele governa, ele quebra o acordo, mas no final ele perde. Pegou a sequência? Sempre vai ser assim. Ele levanta, ele domina, ele quebra o acordo, mas no final a vitória do Cordeiro, a vitória de Deus, a vitória de Cristo. Aleluia. Então as Escrituras, ela afirma que o anticristo virá para representar o diabo. Eu queria que você repetisse comigo, diga: o anticristo vai representar o diabo. A palavra anticristo é contrário, contrário a, oposto, que vem fazer oposição. Então, a Escritura é bem enfática que esse homem, ele é um representante do diabo, e ele acaba sendo uma paródia. Você sabe o que é uma paródia? Uma paródia, você pega uma música, por exemplo, você dá uma nova letra, usa a mesma melodia, mas usa uma letra meio avessa, meio comediante, né?
Vamos dizer assim, então é uma imitação barata, uma paródia é uma imitação barata. O anticristo, ele é uma paródia de Cristo, então ele faz uma imitação barata. Assim como o Senhor Jesus veio a este mundo como representante do Deus eterno, o Todo-Poderoso, o anticristo ele vem para representar o diabo. Isso a gente vê claramente nos textos. Coloquei 2 textos aqui no telão, Apocalipse 13:2 e João 9:4. Olha só, praticamente a similaridade, claro, a similaridade no sentido de paródia grotesca, tá? A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão seu poder, o seu trono e grande autoridade. Percebe que quem está no comando, na realidade, quem está dando autoridade e poder para o anticristo é o dragão. O dragão no Apocalipse, lembre-se que o Apocalipse ele é construído com imagens de símbolos, ok? Então você vê uma besta, é claro, quando a gente era criança e liam para a gente uma besta de 7 cabeças e 10 chifres saindo do mar, você ficava pensando, mas que camarada é esse, não é? É óbvio que isso é um símbolo, uma simbologia da ferocidade que esse personagem vai ter. Então, 7 cabeças, 10 chifres, né? Isso significa que o anticristo, ele é um personagem que vai unir todos os povos, todos os reinos, ou os principais reinos que estão representados naquela estátua que vocês viram ali. A ferocidade de Babilônia, dos persas, dos gregos e dos romanos, tudo numa coisa só, vai estar sobre o governo do anticristo. Por isso que vão ser tempos difíceis, tempos de muita dor e muito desespero, e tempos de injustiça. Entretanto, você percebe que o poder do anticristo não é dele, ele está recebendo do dragão. Tem um trono aqui no texto, tá vendo? Olha, e foi-lhe dado o trono. Trono fala de governo. Quem se assenta no trono, governa. Ou seja, ele vai assentar no trono da terra, vai governar a terra, mas ele vai receber o poder do dragão. Ou seja, ele nada mais é do que um representante de Satanás. Por isso, ele vai ser comandado diretamente pelo diabo. É uma paródia. João 9:4 diz assim: é necessário que façamos a obra daquele que me enviou. Isso é Jesus que está dizendo. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Percebe? Que quando Jesus começou a pregar, em nenhum momento Jesus fala de si próprio. Ele sempre atribui o Pai que enviou. Então, assim como o Pai enviou Jesus, o dragão envia o anticristo. Pegou, irmãos? Então é uma paródia aqui. Ele quer imitar, só que é uma imitação barata. Eu separei esse texto aqui, que eu acho ele muito interessante. E aqui a gente vê que é uma imitação barata de Satanás, do anticristo. Comparando o Apocalipse 3:3 com o Apocalipse 5:6, o de cima fala do anticristo, o de baixo fala de Cristo. Olha como é que ele tenta imitar. Por isso que Satanás, ele é mestre na arte de enganar. Então você não brinca com Satanás nesse sentido, não se brinca com ele. Ele tem habilidade para enganar, e ele engana bem. O próprio Jesus disse que ele é o pai da mentira. Então ele assume uma paternidade, ele é mentiroso. Quando João fala dele no capítulo 13, verso 3, João narra da seguinte maneira: então vi uma de suas cabeças, ele tem 7 na visão, uma de suas cabeças como golpeada de morte. Olha, como que golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Ou seja, no momento que o anticristo surgir sobre a terra, ele vai passar por uma situação semelhante à de Cristo. Preste atenção nisso aqui.
Ele vai ser golpeado como ferido de morte. Entretanto, ele vai ser curado. E essa cura que parecia impossível, pois era uma ferida mortal, vai ser contemplada pelos povos, e os povos vão ficar maravilhados. Eles vão ficar maravilhados com um grande milagre que será feito. Ou seja, é como que, guarde isso aqui, não é que ele ressuscita dos mortos, porque ele não tem poder. É como que ele estivesse à beira da morte e recebesse uma cura milagrosa, e por causa disso, as nações vão aplaudir e vão passar a adorá-lo por esse poder. João escreve em Apocalipse 5:6, aí embaixo no telão, a respeito do Cordeiro. Ele diz: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um Cordeiro, como tendo sido morto. Preste atenção que a atitude do anticristo no 13 é parecido com a do 5:6. Ele quer enganar. Mas olha como é que é uma imitação barata. No 13, ele só foi golpeado. Ele não morre. Ele é golpeado e quase morre. Mas sabe o que me alegra no meu coração? É que por mais que ele tente imitar, ele nunca consegue. Porque é uma imitação fraca, barata. Ele não tem todo o poder. Ele tem um poder, não todo o poder. Olha como é que João diz: eu vi no meio do trono, também tem um trono, e nos 4 seres viventes, entre os anciãos, de pé. Como é que estava o Cordeiro? Não, está fraco. Como é que estava o Cordeiro? De pé. Mas como é que era a aparência dele? Um Cordeiro, como tendo sido, preste atenção, ele não pareceu estar morto. Ele havia sido morto. Entretanto, ele está de pé. Isso aqui é uma ironia de João. Sabe por quê? Porque a posição de quem morre é deitado. Entretanto, João vê um Cordeiro como tendo sido morto, de pé. Isso significa, ele passou por lá, mas ressuscitou ao 3º dia e vive para todo sempre. Ele está de pé. Ele está de pé na sua casa, ele está de pé na sua família, ele está de pé nessa igreja, ele está de pé na sua casa, ele está de pé. Por mais poderoso que o anticristo pareça ser, ele nunca poderá vencer a morte, porque a morte só pode ser vencida pelo dono da vida, Jesus Cristo. Então aqui eu trouxe para vocês algumas características do anticristo. Agora, uma pergunta que a gente precisa fazer é a seguinte: quando será o surgimento dele? Quando é que ele vai surgir? O que a Bíblia fala sobre isso, né? Uma das grandes características, das grandes evidências bíblicas do surgimento desse personagem é no começo do dia do Senhor, ok? O dia do Senhor, ele é um dia específico. Ele é um dia que vai acontecer após os últimos dias. São 2 nomes diferentes que tem na Bíblia: últimos dias e o dia do Senhor, que está no singular, últimos dias no plural. Os últimos dias são os dias que nós já estamos vivendo agora, que eles já começaram na inauguração da igreja. Pedro disse assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda. Então quando Pedro disse isso, ele estava citando Joel. Então Pedro já estava entendendo que aquela manifestação era um cumprimento de uma profecia para os últimos dias. Então os últimos dias antecedem o dia, e o dia do Senhor é o dia do juízo. E o dia do juízo, ele é inaugurado exatamente na grande tribulação, e ele vai terminar no grande tribunal do trono branco, que é o juízo, aonde ele vai
abrir os livros e julgar tanto os mortos, os ímpios, pequenos, grandes, não é? Escravos, livres, servos. Então, o dia do Senhor é o dia em que Ele começa a trazer um acerto de contas com a terra. Anotou aí? E quando é que começa esse dia? Após o arrebatamento da igreja. Quando a igreja for arrebatada, começa exatamente o dia do Senhor, que Ele começa a aplicar o juízo de Deus sobre a terra. Então, aonde nós vemos isso com clareza? Apocalipse capítulo 6, verso de número 2, após João ter uma visão do céu, ele vai ver a abertura dos 7 selos. Já leram, já ouviram falar sobre os 7 selos? Hein? A abertura desses selos inaugura o período que nós conhecemos biblicamente falando sobre a grande tribulação, ok? E o primeiro selo aberto, João vai ver o anticristo. 6:2, vi então, e eis um cavalo branco. Presta atenção, não confunda o cavalo branco. Eu sei que existem outras interpretações acerca desse texto aqui. Alguns chegam a dizer que é Jesus Cristo, cujo que eu não concordo, como o próprio autor também da revista também não concorda, né? Não confunda ele ser um cavalo branco com um cavalo branco que aparece no 19, tá bom? Embora os cavalos sejam parecidos, lembre-se, o anticristo é uma imitação, o quê? Então aqui é o anticristo surgindo. E vi então, eis um cavalo branco e o seu cavaleiro como um arco. Por que eu digo que é o anticristo? Jesus, toda vez que aparece com espada, nunca com arco. Ele tem uma espada afiada que sai da sua. Esse não tem espada, esse tem arco. Então você vê que é uma imitação, mas que você consegue discernir diferenças. E foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo, e para vencer. Jesus não sai vencendo, Jesus sai vencedor. Pegou, irmão? Queria que você falasse para alguém assim: ele não sai vencendo, ele sai vencedor. Ele já sai com a vitória garantida. Ele não sai para vencer, ele já sai vencedor. Mas esse sai vencendo e para vencer. Isso está associado exatamente aos 4 cavaleiros do Apocalipse, que quando a gente também era menor, não faz muito tempo isso, né? Você pensava que ia vir um cavalo voando, sim ou não? Vai vir um cavalo voando, né, pastor Silas? Vai vir um cavalo voando no céu, né? Não, lembre-se, são símbolos. Aqui são 4, e eles estão em conexão um com o outro. O primeiro, cavalo branco, representa a figura do anticristo. Os seguintes, eles estão em conexão com o primeiro cavaleiro. Embora esses cavalos aqui representem o início da grande tribulação, eles já têm uma mensagem para o presente. Vocês estão lembrados que eu falei? A profecia, ela não tem só uma mensagem para o futuro, ela também tem uma mensagem para o presente. A gente não pode ler o Apocalipse só com um olhar futuro, ele tem uma mensagem para agora. Os cavaleiros, eles são um resumo da história da humanidade. Como assim, pastor? Simples. O primeiro cavalo é representado por um homem que sai com sede de conquista, ok? Isso vai levar para o segundo cavalo, que é o cavalo preto, que é o cavalo da guerra, né? O vermelho, que é o cavalo da guerra, ok? Guerra, ambição humana, o homem que sai ambicioso, uma ambição desenfreada, para conquistar, ele vai usar o meio da guerra, é o segundo cavalo, para conquistar ele usa a guerra. Vai abrir o terceiro cavalo, que é o cavalo da fome, aonde a ambição humana exacerbada gera guerra, a guerra gera fome.
Você vê que o terceiro cavaleiro, ele tem uma balança na mão, e a balança, ela é injusta, os pobres sempre sofrem mais, os mais necessitados acabam sofrendo mais, chegam a trabalhar o salário de um dia, para comprar um pouco de farinha, um pouco de trigo, não conseguem, injustiça social. Você vê a guerra lá na Rússia, né? Um pouco atrás, com a Ucrânia, você vê que já estava mexendo aqui, o petróleo subindo nas alturas, mas a guerra lá do outro lado do planeta, o que influencia aqui? Porque a guerra ela influencia na economia. Então olha só, a ambição humana gera guerra, a guerra gera fome, quarto cavaleiro é a morte. Ambição exacerbada gera guerra, guerra gera fome, injustiça, e só resta a morte. Vou te fazer uma pergunta: isso só vai acontecer no futuro ou já acontece agora? Então a mensagem de João serve para hoje. É claro que aqui, no tempo do anticristo, isso vai ficar nível hard, bem pior. Entretanto, o que me alegra o coração é o quinto selo. O quinto selo, João fala assim: quando ele abriu o quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam na terra? As almas dos mártires que estão sofrendo aonde? Por causa da ambição humana, estão sofrendo com a guerra, estão sofrendo com a fome, estão sendo mortos, e agora eles chegam diante do altar e clamam ao Deus Todo-Poderoso, dizendo: Senhor, vinga a gente. Se você ler o sexto selo, vai abrir uma sessão de 7 trombetas. As 7 trombetas é a resposta de Deus à oração daqueles que estão sendo injustiçados. Se tem uma coisa que move o coração de Deus, é alguém sendo injustiçado e abre a boca para clamar. Quando alguém que está sendo injustiçado abre a boca para clamar, Deus envia a resposta e Ele aplaca o juízo contra aqueles que são maus. Então tem uma palavra de Deus para a sua vida: clame ao Senhor Todo-Poderoso, clame a Deus, clame ao Senhor por essa nação, clame a Deus por esse mundo, porque Deus vai enviar a sua justiça. Justiça. Os homens estão sofrendo. Então, os selos, embora eles tenham uma mensagem para o futuro, eles falam com a gente agora, dizendo para você: confie em Deus, Ele é poderoso. Embora a gente sofra alguns revés desse mundo caído, Deus ainda continua sendo o Deus da igreja. Então, você percebe que quando o primeiro cavaleiro sai, que é o anticristo, ele sai com uma ambição, ele sai com um cavalo branco. O branco traz a ideia de pureza e paz. Então, como é que o primeiro cavaleiro sai? Com uma perspectiva de paz. Só que a sequência é guerra. Lembra? Ele é mentiroso. Então, qual é a primeira proposta do anticristo? Paz para todos os problemas. Paz para todos e problemas resolvidos. Você pode repetir comigo isso? Diga: paz para todos e problemas resolvidos. Gente, deixa eu te fazer uma pergunta: quem é que quer paz para todo mundo e todos os problemas resolvidos? Hã? Seus problemas acabaram, lembra? Não, você não lembra disso, né? Seus problemas acabaram. É o anticristo. Ele vai chegar com esta proposta:
paz. Na primeira etapa do que o anticristo vai aparecer, ele vai aparecer como um príncipe salvador. Lembra? Ele procura imitar Jesus. Isaías 9:6, Jesus é chamado de o príncipe da paz. Então ele vai vir nos primeiros 3 anos e meio com uma falsa paz, ok? Então na primeira etapa, o anticristo aparecerá como um príncipe salvador, um eminente líder político com ações visíveis. As ações do anticristo serão visíveis e ele chamará a atenção das pessoas. E detalhe, há um juízo de Deus sobre os homens ímpios. Acompanha comigo 2 Tessalonicenses, na revista ainda, no verso de número 7. Verso de número 7 é um texto que me traz arrepio na alma quando eu leio isso aqui. Verso 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora, que resiste no meio, será tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará com o assopro da sua boca, e aniquilar ao respeito da sua vinda. Verso de número 10. E com todo o engano da injustiça, verso 9, para ficar mais completo, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça, para os perecerem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Tem versão que diz, e Deus enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Por quê? Porque no tempo de aceitarem a verdade, eles rejeitaram a verdade, decidiram abraçar a mentira. No tempo do anticristo, o próprio Deus vai fazer com que o homem creia na mentira e não aceite mais a verdade como uma punição de juízo eterno. Sabe o que é isso? Deus vai fazer com que os homens creiam na mentira do anticristo, porque no tempo oportuno eles rejeitaram a verdade. Mas diga para o seu irmão assim: você já está na verdade e não será enganado pelo anticristo. Isso aqui é muito sério. Então, o tempo de aceitar a verdade é hoje, é agora. Depois vai ficar difícil. Então, vai haver uma tentativa de paz. 1 Tessalonicenses 5, 3, 4. Paulo diz assim: pois quando disserem, olha só, olha o que o mundo vai gritar. Pois quando disserem a paz e segurança, gente, que todo mundo deseja, paz e segurança, vai ter paz e segurança. Você vai andar na rua tranquilo. Você vai andar? Olha só, rapaz. Tá ligado, né? Vocês estão ligados. O povo vai andar na rua tranquilo, paz e segurança. Aí Paulo fala assim: olha, quando eles disserem a paz e segurança, então lhes sobreverá repentina destruição, como dores de parto, aquela que está grávida, e de modo algum escaparão. Mas vós, irmãos, já não está em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Queridos, a surpresa não é para nós, a surpresa é para o mundo. Nós já estamos como o vigia. Essa manhã aqui é uma manhã de aprendizado, e a gente já está aqui com munições, como o pai que vigia a casa, esperando o possível ladrão tentar arrombar. Ele nunca vai ser pego de surpresa. Quando o Cristo chegar, o mundo será apanhado de surpresa, mas você e todos aqueles que creem subirão para a eternidade, porque
já estamos esperando, já estamos aqui de prontidão. Somos as cinco virgens que estão com lamparinas acesas, sabe? Acesas, e tem azeite de sobra, de reserva. Vai dormir tranquilo, porque o azeite que você tem vai dar conta até o dia dele chegar. Aleluia, aleluia, aleluia. Então nós temos um especialista, caminhando para o fim, temos um especialista. O anticristo vai ser um especialista, e ele vai dominar na intelectualidade, ok? Ele vai ser hábil na oratória, vai falar bem, ele vai ser hábil na política, ele vai dominar a economia, ele vai ter um poder militar, e ele vai dominar a religião. Isso tudo está onde, pastor Saulo? Está em Apocalipse capítulo 13. Abre a sua Bíblia aí que eu coloquei ali os textos já separadinho para você dar uma lida rapidinho. Então ele vai ser alguém muito intelectual, uma capacidade de convencimento enorme. Ele é mestre na oratória, verso de número 5 aí na sua Bíblia, ó, e foi dada a ele uma boca. Foi dada a ele o quê? Uma boca, falando grandes coisas e blasfêmias, e poder foi dado a ela para continuar por 42 meses, que são 3 anos e meio aqui, falando besteira. Mas ele tem um poder de oratória. Ele também tem um poder político, versículo de número 7, e foi-lhe permitido o quê? Está com a Bíblia aberta aí, irmão? Foi-lhe permitido o quê? Guerrear, ou seja, ele tem poder político. Ele também sabe mexer com a economia, verso 16 e verso 17, e ele fez com que todos, tanto pequenos quanto grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca em sua mão direita ou em sua testa, e que nenhum homem possa comprar ou vender, a não ser aquele que tiver a marca, ou o nome da besta, ou o seu número. Então ele tem um poder sobre a economia, e ele também tem um poder sobre a religião, verso de número 8, e todos os que habitam na terra a adorarão, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, morto desde a fundação do mundo. Olha o detalhe, os únicos que irão adorar esse ser, serão aqueles que os nomes não estão escritos no livro da vida, mas o seu, o meu, o nosso, já está escrito no livro da vida, e nós adoraremos somente o Cordeiro que vive para sempre. Então a primeira besta, o anticristo, e a segunda besta, o falso profeta, no capítulo 13, eles aparecem aí, eles serão diretores executivos do maior e mais pernicioso sistema de engano conhecido da história. Se há engano, se há mentira, vai ser com essas duas bestas que vão surgir: o anticristo e o falso profeta. Vocês estão lembrados? Ele é uma paródia. Quando Jesus aparece, quem é que anuncia a chegada de Jesus? João Batista diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João é um profeta, anuncia a chegada de Jesus. A segunda besta, o falso profeta, faz o papel de João Batista. Ele chega anunciando a chegada da primeira besta. Perceberam que é uma imitação barata? Assim como João aponta para Cristo, para ele ser adorado, a segunda besta, o falso profeta, vai apontar para o anticristo, para que o mundo também o adore. Então isso aqui não é uma mera simbologia, isso aqui é real, vai acontecer. E julgo arriscar que já está mais perto do que nunca. O mundo está sendo preparado para a chegada desse ser, mas nós já estamos guardados debaixo de uma palavra. Aleluia. 13:6,
Olha como é que esse ser, ele é estritamente hostil. E ele abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar sobre o que, pessoal? Sobre o seu nome, seu tabernáculo e aqueles que habitam no céu. 3 características do anticristo. Ele é um blasfemador. Ele blasfema contra o nome de Deus, contra o lugar que ele reside e contra o seu povo. Então, toda vez que você vê alguém blasfemando contra o nome de Deus, o lugar aonde Deus habita e o povo que pertence a Deus, estes já estão sob o domínio do espírito do anticristo. O nome de Deus, nome na Bíblia fala de essência, natureza. Os próprios nomes na Bíblia, nós conhecemos a Deus, são pelos nomes que Ele tem. Como é que nós conheceríamos o caráter de Deus, ou as manifestações de Deus, se não fosse pelos seus nomes dados na Bíblia? Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissi, né? Vai embora, tem diversos nomes. Através desses nomes, nós conhecemos um pouco de Deus. Só que o anticristo, ele blasfema o nome de Deus, desconfigurando quem Deus é de verdade, para trazer uma informação falsa para a humanidade do que Deus não é. É por isso que há uma propagação do inferno no mundo acerca do nome de Deus, tentando invalidar o seu nome, os seus feitos e a sua grandeza. Mas enquanto a igreja de Deus estiver na terra, nós vamos fazer oposição. Nós somos os que proclamamos o nome de Deus, quem Deus é e as suas maravilhas. Nós não só proclamamos, nós vivenciamos cada uma delas. Aleluia! Ele também blasfema contra o tabernáculo. O tabernáculo é o lugar no Antigo Testamento onde Deus morava. É claro que Deus não habita em templo feito por mãos, isso é óbvio. Mas a figura do templo era a figura onde a divindade se manifestava. Deus falava com Moisés face a face, dentro do tabernáculo. Saía da arca, da tampa do propiciatório, a voz de Deus. Então, o tabernáculo significa Deus habitando no meio do seu povo. O anticristo, ele blasfema contra o lugar onde Deus reside. Ou seja, ele quer transformar o lugar de habitação de Deus num lugar blasfemo. Ele quer alterar, ele quer mudar. Logo, ele acaba falando mal também dos que habitam no céu. Os que habitam no céu são aqueles que foram salvos por Deus. Ou seja, ele fala mal do nome, fala mal do lugar e fala mal da igreja. Então, meu querido, deixa eu te dar uma palavra. Quando o mundo fala mal do Deus que você serve, do lugar onde ele habita e do povo dele, é porque você está indo no caminho certo. Pegou, irmãos? Então, se falam mal do seu Deus, falam mal de você e do lugar onde Deus habita, você está na contramão. Você está indo exatamente na direção correta. Tertuliano dizia, um dos pais da igreja, que o perigo é quando o mundo não começa ou não difama mais a igreja. Ou seja, eles deram as mãos, estão juntos, unidos. Então é claro, o mundo nunca vai falar mal de uma igreja, onde essa igreja anda de mão dada com ele. Ok? Então, se o mundo te persegue, te odeia, quer te matar, diga para alguém assim, é porque você está indo no caminho certo. Aleluia! Glória a Deus. Então, o império do anticristo é o império do engano. João fala assim, vi ainda outra besta emergir da terra, essa aqui é o falso profeta, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como o quê? Falava como? Dragão. Olha só, você não avalia alguém pela aparência dela. Você não avalia um falso pela estampa. Você discerne um falso pelas palavras que ele fala. Olha isso aqui. A aparência dele é de cordeiro.
Cordeiro é um animal humilde, simples, piedoso. Mas quando fala como dragão. Dragão é um animal violento, sanguinário, feroz. O que denuncia o falso não é a sua aparência, é o que fala. Por isso que manhãs como essa, ou ensinamentos como esse, ou aprender as Escrituras, nos faz dominar e entendermos o que é que as Escrituras dizem. Por quê? É importante saber o que as Escrituras dizem, porque quando o dragão falar com a aparência de cordeiro, ele será denunciado. Você vai dizer, não é cordeiro que está falando, é dragão que está falando. Por quê? Não condiz com as Escrituras. Então o império do engano é o império do anticristo. Muitos falsos profetas têm surgido pelo mundo, já dizia João na sua primeira epístola. Ou seja, é necessário que a igreja fique vigilante, atenta, sóbria, para que não seja enganada nesse tempo do fim. Partindo para a conclusão, quando a apostasia alcançar proporções gigantescas, abrangendo o mundo, o juízo de Deus se manifestará. Alguém pode perguntar, pastor, quando é que o juízo de Deus vai chegar? Estou aguardando ele. Não, nós não estamos aguardando nesse sentido, né, de participar, mas a vinda dele. Quando é que o juízo de Deus vai chegar? A Bíblia nos aponta características de quando o juízo de Deus está para chegar. Gênesis tem uma informação muito importante. Gênesis diz, na criação do homem, que o homem foi feito à sua imagem, sua semelhança. Isto significa que os homens foram dotados de capacidade morais e éticas, habilidades morais que tem em Deus, que nós chamamos na teologia de atributos comunicáveis. O que é isso? Deus comunica o seu caráter com o homem. Pegou? Então o homem tem capacidade de amar? Sim ou não? Ele tem capacidade de ter misericórdia? Ser justo? Ok. Isto o homem tem capacidade porque foi dado de Deus para o homem. Então quando você olha para um ser humano andando na rua, ou para o seu irmão aqui, cada um de nós temos uma capacidade de transmitir o caráter de Deus. O Evangelho, ele melhora isso. Depois da queda, isso ficou meio que manchado. Os homens, mesmo que imperfeitamente, ainda conseguem transmitir um pouco. Não perfeitamente. Só o Evangelho consegue corrigir isso. Ok? Por isso que a salvação não é pelas obras. Ela é pela graça. Ok? Quando é que Deus manda juízo sobre a terra? Quando Ele olha para a terra e não consegue mais se enxergar na criação. Quando Ele olha para os homens e os homens, nem mesmo imperfeitamente, conseguem transmitir a sua imagem e semelhança. Vou dar 2 exemplos. O primeiro foi o dia do dilúvio. Deus olhou para a terra, os homens não mais transmitiam o seu caráter, só havia um, Noé e sua casa. Deus poupou Noé, exterminou com os ímpios. Haviam muitas cidades idólatras e pagãs em volta de Sodoma e Gomorra. Entretanto, Ele só destruiu Sodoma e Gomorra, porque esta desceu num nível moral, ético, ao ponto de Deus olhar para lá e não enxergar mais características dele naqueles homens. Quando Deus olha para a terra e a humanidade não transmite mais o seu caráter, mesmo que imperfeitamente, a hora do juízo está próxima. Queridos, 1 João 2,18, João diz que há muitos anticristos já têm saído pelo mundo, e o espírito do anticristo já opera. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. O mundo está caminhando para os homens não transmitirem mais
nem mesmo imperfeitamente, a imagem e semelhança de Deus, mas eu glorifico a Deus, que no meio desse povo, ainda tem Noé, no meio desse povo, ainda tem Ló. Deus vai enviar os juízos, mas vai salvar você, sua casa, sua família, todos aqueles que não se dobraram diante da estátua de Nabucodonosor. Embora o anticristo domine, interessante aqui, eu vou ler o último texto, porque no capítulo 6, ele aparece num cavalo branco, pastor Isaías. Ele tem uma coroa na cabeça e um arco na mão, ou seja, eu vou fazer guerra. Só que no 19, aparece outro cavalo. Olha como é que a Bíblia é fantástica. No 6 ele aparece, e o cavalo anda sobre a terra. É ele chegando. Mas no 19, João fala assim: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro tem identidade, se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montado em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, e tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor. Não tem anticristo, não tem inferno, não tem demônio, não tem potestade, não tem principado, não tem exército. Ele virá do céu com grande poder e autoridade. Você pode aplaudir a Jesus mais uma vez? Que Deus os abençoe, pastor Isaías.